Pastor, é possível vencer a depressão? Sim, é possível vencer, mas começo alertando a você que esse vídeo não vem para desabonar trabalhos de psicólogos ou psiquiatras, que são muito importantes na medicina. Mas a nossa abordagem, minha abordagem como pastor, é segundo, mediante a palavra de Deus. Então a gente vai trabalhar no campo espiritual, saber inclusive como o inimigo influencia nesses dias de depressão. Mas ao mesmo tempo, eu preciso alertar a você que nem tudo é demônio, nem tudo é o diabo. Ele pode se aproveitar de um processo. Nem toda pessoa, ou melhor, a pessoa que está passando por depressão nem sempre é por um estado de influência satânica. Então, vamos entender o porquê que acontece, e como vencer, já que esse é o objetivo desse vídeo, tá? Não, melhor, a depressão parece, e a palavra no seu sentido clássico vem com a ideia de um buraco, uma fenda, e é assim que a pessoa, no estado depressivo, se sente. Num buraco, no fundo do poço, sozinho, abandonado e sem expectativas. Eu sei que pegar de forma muito rasa e muito simplória pode trazer uma insignificância sobre a depressão, mas não é assim. Palavras de motivação ou vamos, levanta daí, ah não, isso é bobeira, não é assim. Você vai ver que a depressão ela é intimamente ligada a uma quebra de expectativas. Algumas coisas vão perdendo o sentido na vida dessa pessoa que está em depressão até chegar ao ponto final e o mais perigoso de achar que a sua vida também perdeu o sentido. Então essa quebra de sentidos e de expectativas, elas precisam ser interrompidas hoje na sua vida se você passa por isso. E eu quero mostrar um homem de Deus que passou por isso. Um homem muito usado por Deus, inclusive. O nome dele é Elias. O texto de 1 Reis, no capítulo 19, Elias recebe uma notícia ruim. Qual a notícia? Olha, Elias, estão querendo te matar. Jezabel, a mulher do rei, Acabe, rei de Israel, manda um mensageiro para dar essa notícia para Elias. Olha, nós queremos a sua cabeça. Isso tinha uma razão, tá? Elias era um profeta muito usado por Deus. Segundo a palavra de Elias, 3 anos e meio não chovem sobre Israel. Segundo a palavra de Elias, naquele monte onde há o desafio entre ele e os profetas de Baal e dos postes de ídolos, fogo cai do céu. Elias era um homem usado por Deus. O mesmo Elias manda o seu moço voltar algumas vezes naquele monte, até que a resposta de que iria voltar a chover, lembra? Veja uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, isso tudo fazia parte do enredo da história de Elias. Só que muito característico do início de um processo de depressão, Elias recebe uma notícia e o seu coração está fragilizado naquele momento. Entenda que a notícia não era novidade para ele, já que ele trazia coisas que de alguma forma desafiava a corte de Israel. Então não era novidade achar, vamos dizer assim, achar que alguém iria se levantar contra a sua vida. Não era novidade. A questão é como o seu coração estava naquele momento. Você vai perceber pelas falas de Elias aqui mais à frente que ele estava, sem estar, mas ele achava que estivesse abandonado. Você que é homem de Deus, é usado para tanta gente, Deus usou tanto a sua vida, e se sentir sozinho no momento de angústia é característico de um início de um processo depressivo. Pastor, tudo é depressão? Não, mas isso pode ser o gatilho para um processo depressivo. Então a notícia veio, que não era novidade para ele, mas o seu coração naquele momento estava fragilizado. A partir daquele momento, no capítulo 19, no versículo 1, eu quero ler para você, olha o que acontece com Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver amanhã a essas horas, se não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Lembrando que após o desafio, os profetas de Baal, os profetas dos postes ídolos, foram mortos. E Elias estava sendo, claro, imputado sobre essas mortes. Essa adoração, essa idolatria, ela vinha muito pela influência de Jezabel. Jezabel se sentiu confrontada com isso. E por isso manda essa notícia: olha, nós vamos matar você, assim como foram mortos os outros profetas. Temendo, pois, versículo 3, temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha como é que funciona o processo depressivo. Primeiro,
o seu coração se encontra fragilizado para presenciar algumas coisas, ouvir algumas coisas. Às vezes a palavra não é nem tão agressiva assim, mas o nosso coração está tão machucado por algumas coisas que aquela palavra entra, a gente não digere bem e aquilo começa um gatilho que é destrutivo para nós. O segundo passo é fazer como Elias fez. Elias tinha um moço, um auxiliar que o acompanhava não só nos dias difíceis, mas nos dias bons também. Elias, ao receber essa notícia, ele, para salvar sua vida, foge para um lugar e ali ele deixa o seu moço. Deixa alguém que era um companheiro, alguém que estava com ele todos os dias. Não é assim que acontece na depressão? Primeiro, a gente recebe algo que não digerimos bem e segundo, a gente tem a iniciativa de querer ficar sozinho. A solidão é algo que caracteriza a depressão. E por mais que você diga, olha, não, imagina um moço falando assim, não, Elias, eu tô com você, não há essa fala, mas no contexto do nosso dia a dia, imagina, não, que isso, eu não vou deixar você, não, tamo junto. E você vê que o tamo junto para um coração fragilizado não muda. Por isso, Elias prefere ficar sozinho. E nesse processo de ficar sozinho, já com o coração fragilizado, algumas coisas começam a acontecer parecido com o processo depressivo. Olha o que Elias passa a viver a partir disso. No versículo 4 vai dizer, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Não é assim que você se sente passando por um processo de depressão? Coração fragilizado, os sentimentos de solidão, ou seja, nós deixamos e nos afastamos das pessoas. E terceiro, ele mesmo se coloca num deserto. Talvez lá no deserto as dores sejam mais justificadas por quem passa por um processo de depressão. Ele vai dizer, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha que loucura. Alguém que estava com medo da morte vai para um deserto e pede a morte. Para que isso aconteça, é necessário uma série de quebras de expectativas. A razão de Elias pedir a sua morte está justificada, ou vem a justificativa, por uma fala que ele diz lá na frente, para o próprio Deus. Ele vai dizer assim, Senhor, eu tenho sido zeloso, eu fui sempre usado por ti, eu sempre me esmerei em fazer a tua vontade, mas agora eu sou ameaçado de morte, as pessoas continuam fazendo o que vem na telha, os profetas que viviam como eu foram mortos à espada, e agora eu estou aqui só. Lembra do sentimento de solidão, mesmo sem estar sozinho? É isso que acontece. Elias, que estava temendo a morte, foge para um deserto e pede a morte. Pesado isso, mas você vê que Deus o tira desse processo. E o que acontece? Elias em um deserto, abaixo de um zimbro, ou seja, com uma cobertura para que o sol não o castigasse. Ele pede para que Deus o leve. Ah, Senhor, minha vida não faz mais sentido. E ele deita e dorme. Já viu pessoas assim? Num processo que o levam a ficar dentro de um quarto, deitados, sem a vontade de viver. A pessoa que está em meio a um processo depressivo se sente no modo de sobrevivência. E essa sobrevivência é justificada mais à frente aqui. Porque você vai perceber aqui, olha aqui, no próprio Deus, versículo 6, vai dizer assim, olhou ele e viu, junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Isso é um modo de sobrevivência. Come, bebe, deita e dorme. A sobrevivência ela é caracterizada por uma necessidade de manter só as suas funções vitais.
mas a expectativa e o desejo de viver propósitos é encerrado na vida de um sobrevivente. E isso, você vai ver o seguinte: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Você vê que a vontade de Deus, enviando esse anjo, era fazer com que ele levantasse e comesse, voltasse a viver. Mas ele comeu, bebeu, deitou e voltou a dormir. Por mais que você queira animar a pessoa que está passando por um processo depressivo, não é simplesmente a provisão, saber, olha, estamos aqui, não acabou. Ele come, bebe e volta a dormir. Não há quem o tire, a não ser o próprio Deus. Não há quem o tire desse modo. Mas como eu creio que Deus está falando com você por meio desse vídeo, olha o que acontece. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus por isso. Elias encontrou naquela palavra, olha, come, bebe, mas dessa vez você não vai voltar a dormir. Come e bebe, com a força dessa comida, você caminhará por muitos dias. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida: levanta, come, bebe e volte a caminhar. E perceba que o anjo aponta um propósito. Você vai caminhar até o Horebe, o monte de Deus. Nessa caminhada, Deus se manifestará a você, a sua vida. Mas eu sei que isso é um processo. Eu sei que você de repente está se sentindo assim há muito tempo. E essa palavra, de forma alguma, é uma palavra somente de incentivo. É uma palavra de vida para você. E no Horebe, olha, no Horebe onde Deus se manifesta, Elias acha uma caverna. Onde Deus se manifestaria para ele, Elias, nesse Horebe, nesse monte, ele acha uma caverna. E ali, Deus, agora sim, o próprio Deus, num lugar onde Deus se manifesta, você vê Elias tentando de alguma forma se desvencilhar daquele dia, daquela oportunidade. Ali entrou numa caverna, versículo 9, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aí vem aquela frase que eu disse a você no versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai da caverna, sai. Lembra, o que fazes aqui, Elias? Sai e põe-te nesse monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. E eis que passava o Senhor. Vou parar aqui. O que fazes aqui, Elias? Sabe o que eu quero dizer para você? Esse aqui significa que o próprio Deus se manifestava no mesmo ambiente onde Elias queria se esconder. Sabe o que eu quero dizer para ti? Que nesse dia onde, de alguma forma, você está escondido dentro da sua caverna, dentro desse momento ruim e terrível que você está vivendo, Deus tem uma palavra para você. Primeiro, uma pergunta: o que fazes aqui? Não foi para isso que Deus te chamou. Não é assim que Deus quer te ver. Isso não se parece nem um pouco com o que você viveu em Deus no passado. Isso não se parece nem um pouco com a alegria que girava e te motivava a viver com expectativas todos os dias. É possível vencer a depressão. Não é com palavras de positivismo, não, mas é com uma palavra de Deus. Hoje, o próprio Deus está visitando o teu ambiente aí, te perguntando: por que é que você está assim? O que é que você faz aqui? Por que que você está desse jeito? Não. Nesse Horebe, mesmo havendo uma caverna, Deus se manifesta. Deus, ele levanta Elias com a palavra.
Deus ele não se importa de você colocar alguns questionamentos. Não se importa. Ele só não quer te ver assim, do jeito que você está. Elias tinha alguns questionamentos que eram plausíveis. Senhor, eu tenho sido obediente e agora eu estou vivendo isso. E talvez essa seja a grande confusão do nosso coração. O coração de Elias estava fragilizado por causa disso. Porque ele achava que o fato de ser obediente não permitiria que ele passasse por dias ruins. E essa talvez seja uma das grandes dúvidas de grandes homens de Deus. Mas olha, eu faço a vontade de Deus, eu prego a palavra de Deus, eu vivo no ministério, eu faço isso, faço aquilo, e estou passando por isso. O próprio Jesus vai dizer, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É nele que você vence, não com ele somente, é nele que você vence. Deus, nessa palavra, está te dando uma palavra de vida, e não somente te coloca uma botija e pão para que você beba água e coma. Não, ele tem muito mais do que a provisão para você. Ele quer te reposicionar para que a expectativa que havia sobre propósito e pela sua própria vida sejam recobradas através da pessoa do próprio Deus. Ele se manifesta no Horebe. Vai dizer que veio um terremoto, veio isso, veio um vento muito forte e Deus não estava no meio daquilo. Mas diz que no meio de uma brisa suave, a palavra vai dizer, e o Senhor estava ali. E essa brisa suave sopra aí, onde você está assistindo esse vídeo, para que você entenda que Deus ele se manifesta com fogo. Elias viu isso. Deus era aquele que fechava as janelas dos céus para não chover. Mas também Elias precisava experimentar um Deus que vem em meio a uma brisa suave. E é isso que precisamos um dia, ou em dias de tormenta, ter a paz que só o Senhor pode nos dar. Ele é o príncipe da paz. Levante, coma, beba, volte a caminhar. Volte a fazer a vontade de Deus. Deus responde aos questionamentos de Elias falando o seguinte, Elias, você está achando que você está sozinho? Existem 7.000 que não se curvaram, que não se dobraram. Ou seja, tem pessoas passando pelo que você passa, mas não estão vivendo como você está vivendo. Eu sei que uma forma comparativa pode machucar você, mas é só para dizer o seguinte, tem pessoas passando por dias semelhantes ao seu, que têm ouvido dessa palavra e não têm entrado nesse modo. Não permita que a fragilidade do teu coração te afaste do propósito que Deus tem sobre a sua vida. A depressão dói. A depressão gera gatilhos ruins, para não dizer outras coisas. Mas em meio à depressão Deus fala. E Deus está falando com você. Levanta, come, volte a caminhar. Deus está te colocando nesse Horebe. Num lugar onde você mesmo caminhou, você está aí, no lugar onde Deus se manifesta, mas dentro de uma caverna. E Deus está dizendo, eu sou contigo. Pega firme essa palavra. Levanta dessa cama, sai desse quarto e abraça aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas grandiosas. Recupere no Senhor a expectativa, o ânimo, a vontade de viver. Porque não basta viver. Eu conheci um amigo, um colega que dizia o seguinte, viver até uma mosca vive, mas a gente precisa viver intensamente. E o Senhor não veio somente para trazer vida. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você vai vencer no Senhor a depressão. Eu creio nisso. E eu espero de verdade ter sido usado por Deus para a tua vida. Esse é o segundo episódio da série Como Vencer. O terceiro episódio, como eu disse, o primeiro foi medo. O segundo agora, a depressão. O terceiro episódio, vamos falar como vencer a ansiedade.
Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.